Mestre Jesus possa nos envolver e nos auxiliar nessa reflexão conjunta em que queremos abordar o tema resiliência e espiritualidade, à luz da nossa doutrina espírita, promovendo um diálogo entre alguns achados da nossa ciência, da psicologia e os conteúdos da nossa doutrina espírita. Então nós iniciamos com uma questão central para todos nós que aqui estamos. Quem nós somos, afinal? Nós trouxemos o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós trouxemos para a nossa reflexão inicial um texto do Evangelho segundo o Espiritismo que vai ser a base da nossa conversa, do tom que a doutrina espírita nos traz para compreender esse tema tão interessante, tão presente nos nossos dias. Então, no texto, o ponto de vista, os Espíritos nos dizem: como sabemos que esta vida é apenas um momento, uma passagem, uma oportunidade, uma breve permanência, daí ser a vida futura o ponto central dos ensinamentos do Cristo. Então, o Espiritismo vem nos trazer que nós somos um espírito, princípio inteligente, que temos toda uma trajetória de várias existências, vários renascimentos, e temos todo um futuro adiante, e isso vai nos ajudar a ter o ponto de vista para enfrentar algumas dificuldades e compreender o tema da resiliência e da espiritualidade na noite de hoje. Nós não somos apenas um corpo, não estamos aqui de passagem, como nos diz o texto. Isso vai nos ajudar na nossa reflexão. Nós passamos, nos dias de hoje, talvez por isso esse tema seja tão interessante, por uma série de desafios, como nos falam vários autores espirituais, entre esses, esse texto do Bezerra de Menezes. Sucede que a Terra vivencia nesse período a grande transição de mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Então nós passamos por uma série de desafios, de mudanças, muitas vezes de dores, de dificuldades, que têm nos trazido diversos questionamentos, que têm mexido com várias existências e que ao mesmo tempo constituem oportunidades de crescimento, de aprendizado. Quais seriam esses desafios? Vemos a violência, o assalto, o medo, as guerras que ainda se fazem presentes, mesmo com todo o avanço da humanidade, chegando até nós de diversas formas, seja nas nossas cidades, na violência urbana, seja quando assistimos nos noticiários a invasões, os dramas que ainda se fazem presentes nos dias de hoje. A questão da corrupção, da impunidade, que nós vemos desde a política, em todos os partidos, mas também presente no nosso dia a dia, nas tentativas de passar por cima do sistema, de ignorar as leis, de passar por cima do outro, a corrupção que se faz tão presente, e o predomínio do materialismo, da busca do poder, da busca apenas do dinheiro, são outros desafios que nós enfrentamos. As doenças, as dificuldades de saúde, as dificuldades de acesso a sistemas que sejam necessários e suficientes para atender toda a população. A irritação, a impaciência, os dramas das grandes cidades no trânsito, todos nós vivenciamos diariamente como grandes desafios e que nos convidam a uma reflexão. Como ser resiliente diante de tantas questões como essas? Temos os dramas, muitas vezes ocultos, nos lares, dos conflitos, dos desentendimentos, da falta de esperança, da falta de união entre as famílias, do abandono, da negligência com a educação. Os desafios muito positivos, mas às vezes também tão frágeis diante das mídias, da internet, de tantos recursos que nós temos hoje,
que às vezes nós nos vemos perdidos. O que fazer com tanta informação? Como lidar com esses desafios? Vemos um mundo às vezes sem limite, as birras, a falta de estrutura. Como temos tido nos dias de hoje? O apelo ao prazer imediato, às drogas, às festas, aos convites do prazer imediato no álcool. Então são uma série de desafios que todos nós enfrentamos. Aqui eu trouxe até um texto da Joana, falando também dos desafios que a gente vê, por exemplo, na TV, né, das cenas de violência, das condutas muitas vezes reprocháveis, né, agressivas, que geram um grande interesse, mas que ao mesmo tempo nos trazem tanto atordoamento nos dias de hoje. Então, como passar por isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, nessa fala, que as vicissitudes da vida, elas têm uma causa. E como Deus é justo, essa causa há de ser justa. Um ponto para a gente começar a entender por que será que nós temos tudo isso, como que a gente vai enfrentar essas questões do nosso mundo, nossa transição planetária, como passar por tudo isso, como ser resiliente. Qual seria a causa desses sofrimentos todos? Então esse é um texto do livro Céu e Inferno, onde o Kardec ele nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Por que nós sofremos? Por que nós passamos por essas dificuldades? E ele assinala, junto com os espíritos, alguns fatores que levam a gente a compreender as nossas penas, as consequências das nossas dores. Uma das causas são as nossas imperfeições. Todos nós somos falíveis, temos muito a conquistar, muito a aprender, e acabamos caminhando por erros, por escolhas infelizes que nos trazem o sofrimento. As paixões, quando de um princípio que seria saudável, nós nos perturbamos e nós exacerbamos, seja, por exemplo, no excesso de alimentação, que o princípio é algo saudável, nós temos que conservar a nossa vida, uma boa alimentação é algo natural, importante. A paixão é a exacerbação da sexualidade, da sensualidade excessiva, que tem um princípio muito bonito, muito belo, que é da sexualidade, mas que se exacerba numa paixão. E assim por diante, da agressividade, que pode ser útil para o nosso direcionamento, para a gente saber dizer o sim, sim, o não, não, como dizia Jesus, mas que se exagera na agressividade, na raiva excessiva, no ódio, no ressentimento. São as paixões que nos trazem dores. O mau uso das faculdades que nós temos, sejam elas da inteligência, do nosso tempo, da nossa saúde, uma outra causa de dores. E claro, a expiação de faltas que podem ser do presente ou que podem ser de outras vidas. É uma outra fonte das nossas dores, das nossas provações do momento atual. Seja consequência daquilo que nós fizemos na semana de hoje, nós não nos cuidamos, nós digamos assim, não tivemos uma atenção conosco mesmo, nós vamos ter consequências nessa semana, no mês seguinte. E o mesmo vale para outras vidas. O descuido que nós tivemos, os nossos erros, eles vão ter uma consequência na vida seguinte. Ao passo que os nossos acertos também já vão ter consequências positivas no agora e para as vidas futuras que virão. Então, Kardec nos traz uma forma de entender que todo sofrimento ele tem uma causa. E que nós, sendo Deus justo, não poderia haver sofrimento que nós não tivéssemos condições de ultrapassar, de passar por ele. E é aqui que entra a ideia dos nossos planejamentos. É lógico que nenhum de nós vem aqui para a Terra apenas para sofrer. Mas ao mesmo tempo é natural que o espírito, buscando a sua evolução, o seu crescimento, que ele procure uma certa quantidade de provas que possam fazer com que ele evolua em determinada direção. Por exemplo, se eu tenho, um exemplo bem geral, dificuldades com controle do cigarro, por exemplo. Uma vida eu fumei muito,
tive dificuldades de controlar, eu posso escolher numa vida seguinte vir com um problema pulmonar. Porque aquele problema pulmonar, uma asma, um DPOC que a gente chama, doença pulmonar obstrutiva crônica, aquilo vai me impedir de procurar o cigarro com tanta avidez como foi na vida anterior. Então é uma forma de nós escolhermos algumas dificuldades, algumas dores, para trabalhar virtudes, para crescer e aprender. Não apenas como castigo, como sofrimento. Então aqui o Kardec nos fala que é na vida corpórea que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Então aqui nesse momento nós temos uma oportunidade muito boa, tanto de reparar os nossos males do passado, como criar um novo roteiro de crescimento. Como a criança na escola que passa por provas, por avaliações, com o objetivo de crescer, de aprender, de ter novos conhecimentos. E onde é que entra a resiliência nisso tudo, né? Será que é possível passar por essas dores, por esses sofrimentos? Será que nós precisamos sofrer tanto? Será que nós podemos diminuir os nossos sofrimentos, abrandar eles? Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos também nos falam que aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. Então é uma das formas. Deus certamente quer que nós retiremos das dores, que às vezes são inevitáveis, que passamos, o melhor aprendizado, mas sempre na condição que nós possamos abrandar o quanto antes, que possamos ser felizes. Nós não estamos aqui para sofrer. E como então ligar isso à resiliência? Então aqui nós começamos a abordar o nosso tema mais específico. O que é resiliência, né? Então resiliência é um termo que foi criado em 1807 por esse pesquisador que era médico, filósofo e físico, inicialmente se referindo à propriedade dos materiais, né? Materiais físicos. Então, que era aquela capacidade da mola de acumular energia quando está sob tensão e de retornar ao normal sem romper. Então, aquele exemplo da mola. Então, vem uma tensão, vem uma adversidade, uma força, e a mola tem a capacidade de retornar ao seu estado normal. Então, esse foi o conceito inicialmente da física e que hoje ele é aplicado em várias áreas, desde a área assim, das ciências sociais, da área de recursos humanos, na psicologia, na medicina, um tema muito interessante, que é essa capacidade de absorver os traumas, as adversidades e retornar ao normal. E nós trouxemos aqui a definição na área de saúde mental. O que é resiliência em saúde mental? Então, resiliência é o processo de adaptar-se bem diante de situações de trauma, adversidades, situações ameaçadoras ou de estresse significativos. Que é esse movimento da mola. Nós passamos por uma adversidade e temos a capacidade de retornar ao nosso normal. E às vezes, como dizem muitos pesquisadores, até ir um pouco adiante, aprender com o sofrimento e crescer. É mais ou menos assim. Então, na ciência se diz o seguinte: nós temos qualidades, temos capacidades, temos um estado de saúde, somos acometidos em um certo momento por adversidades, dificuldades, um trauma, uma doença. E a resiliência seria essa capacidade de recuperação, de retornarmos ao nosso estado de normalidade, de saúde e, às vezes, até conseguir um crescimento. Passar por esses desafios, essas dores, com um sentido diferente. Será que a espiritualidade pode nos ajudar nisso? Essa é a nossa grande questão. Como pode nos ajudar? A resiliência, então, à luz da ciência, envolve uma série de fatores, desde fatores biológicos do nosso corpo, relacionados à saúde, fatores psicológicos, emocionais, que até a gente vai ver melhor, fatores sociais, né, o ambiente onde nós estamos,
o amparo que nós temos. Isso é interessante até para nós, a maneira como nós podemos ajudar aqueles que estão à nossa volta a serem mais resilientes por suas dificuldades que eles passam. Eu coloquei ao fundo a imagem do tsunami que aconteceu no Sri Lanka, se eu não me engano, em 2001. E os cientistas observaram que foi algo muito interessante. Eles compararam a população do Sri Lanka, depois do tsunami, com a população do sul dos Estados Unidos, que passou pela enchente, se eu não me engano, não lembro qual das cidades. New Orleans. E eles compararam porque eles perceberam que o pessoal lá do Sri Lanka teve níveis de doença, de dificuldades, de traumas muito menores do que aquele nos Estados Unidos. E isso surpreendeu a todos. Como assim? Os Estados Unidos, com tantos recursos a mais, recursos financeiros muito maiores, teve muito mais taxas de adoecimento, de depressão, de estresse pós-traumático. O que será que explicava isso? E eles se deram conta que a forma como a população respondeu àquele trauma foi diferente. Nas primeiras horas depois da tragédia no Sri Lanka, eles viram que as pessoas começaram a se unir, umas para ajudarem as outras, apoiando umas às outras para passar por aquela dificuldade. E foi um movimento contrário do que se foi visto nos Estados Unidos. Nas primeiras horas do desastre, as pessoas se individualizaram, cada uma se fechou na sua casa, esperando o recurso, claro, do governo norte-americano, e rapidamente o movimento foi contrário. Tiveram saques, as pessoas tentando umas defenderem a si mesmas, né, garantirem o seu necessário. Então, de um lado, nós tivemos uma população voltada para o altruísmo, né, pensando no outro, e na população norte-americana, um movimento de cada um pensar em si mesmo, né, a forma como cada povo encontrou para passar por aquela dificuldade. E aí eles perceberam que o altruísmo, que o ambiente social onde a gente vive, pode ter um impacto muito grande na resiliência às dificuldades. E nós colocamos aqui como questionamento, na nossa palestra como espírita, quais seriam os fatores espirituais capazes de nos fazer passar por essas dificuldades? A crença no futuro, o entendimento de que tudo isso é uma passagem, de que nós temos uma destinação, que nós temos capacidade de passar por isso. Então, para a gente seguir na nossa reflexão. E hoje é interessante trazer para a gente conversar também quais são as características que a ciência nos traz, que são capazes de promover a resiliência, né? Então, algumas pessoas que têm essas características que eu vou mostrar, elas tendem a ter mais resiliência, passar melhor pelas dores, e isso vai nos ajudar tanto a gente poder desenvolver elas, quanto fazer ligações, o quanto a espiritualidade, o espiritismo, no caso, nos ajuda a trabalhar e desenvolver cada uma delas. Então, como desenvolver a resiliência, né? O que a ciência nos diz? Então, a capacidade de levar os nossos planos até o fim, a persistência, né? A determinação, é uma das características que nós podemos desenvolver. A capacidade de lidar com os problemas de uma forma ou de outra, de encontrar soluções. As pessoas mais resilientes, elas tendem a encontrar a solução. Ao passo que aquelas que às vezes desenvolvem mais dificuldades, elas ficam presas em um determinado ponto e não conseguem ir adiante. É um outro ponto. Manter interesse na vida é algo muito importante. Procurar se interessar pelas coisas que estão à volta, procurar se dedicar, é um outro ponto que vai nos ajudar a passar pelas dificuldades. Poder ficar por conta própria, se precisar, é um outro ponto, né? Muito interessante. A gente ter essa consciência de que, se um dia a gente precisar, a gente pode ficar por si mesmo. Então, desenvolver essa capacidade, né, de autocuidado é um outro ponto que nos leva à resiliência. Reconhecer as conquistas e as realizações na vida, que tem muito a ver com o auto-amor, não com o orgulho, mas de saber que nós tivemos coisas importantes, que nós podemos desenvolver coisas importantes. Isso no momento da dificuldade, esse reconhecimento, que tem muito a ver com a humildade, de a gente ter os pés no chão. Porque
que às vezes a gente tem um nível de exigência tão grande com a gente que a gente é incapaz de reconhecer aquelas coisas que a gente passou, as nossas dificuldades, as nossas conquistas, as nossas qualidades. Olha só, isso aqui eu não sei se vocês têm isso, né? Mas aqui, procurar aceitar as coisas sem muita preocupação. Então, desenvolver essa habilidade, isso talvez a espiritualidade nos ajude muito, tendo a ideia do ponto de vista futuro, sabendo que as coisas de agora são todas oportunidades de crescimento, são uma passagem, né? Para a gente viver as coisas no seu tempo, sem a preocupação, como se diz, né? Se ocupando daquelas que estão à nossa volta. Ser amigo de si mesmo, né? Um outro ponto muito importante, porque às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo. É amigo dos outros, mas não cuida de si mesmo. Dar um tempo para si mesmo, investir em si mesmo. E a doutrina espírita tem tantas oportunidades, seja no estudo, para a gente se aprofundar, ter um momento assim de crescimento pessoal, seja na oportunidade de a gente ajudar o próximo, também uma forma de a gente cuidar da gente mesmo. E claro, o descanso, o lazer, as condutas saudáveis, né? São todas formas da gente ser um pouco mais amigo da gente mesmo. Também um fator promotor de resiliência. Esse aqui eu procurei uma foto de um marido, mas eu não encontrei. Então, não sei porquê, né, Gabriel? O Gabriel até liga. Então, a capacidade de desenvolver essa capacidade de lidar com os problemas, né? Lidar com várias coisas ao mesmo tempo, não é andar estressado com muitas coisas, mas ter alguma habilidade, né? Se permitir. Até o pessoal brinca assim, quando tu precisar de algo assim, né? Quando a gente precisa de algo muito urgente, assim, a gente tem que ir nas pessoas que têm muita ocupação, porque elas têm capacidade de encontrar um tempo, né? Essa pessoa que não faz nada, ela nunca tem tempo. Muito interessante, né? De ver isso. Manter-se determinado, não desistir, não. Às vezes parece tão difícil, tão longe, mas para a gente alcançar a resiliência, para passar pelos momentos difíceis, é importante que a gente persista, que a gente tenha determinação. E essa foi muito intrigante, assim, quando eu vi, porque isso assim, né? Então, olha só, isso a ciência nos mostra. As pessoas que raramente pensam sobre o objetivo das coisas, elas tendem a ser mais resilientes. Mas eu acho que mas tem algo errado. Será que o Espiritismo nos fala que é justamente o sentido existencial, o sentido do futuro que nos ajuda a passar pelas dificuldades? Não estaria errado isso, sim? Mas as pessoas que não pensam tanto no objetivo, elas são mais resilientes. Depois, pensando, eu me dei conta que é o seguinte: claro que o sentido existencial, ele é essencial, é importantíssimo. Mas o que essa frase quer dizer é que nós temos que ter um sentido, mas nós precisamos estar presentes onde nós estamos. Vivenciar o momento presente, vivenciar o agora. Se nós estamos sempre pensando no objetivo das coisas, nós nos afastamos do agora presente, da família com que estamos, do nosso trabalho, das coisas que nós podemos realmente fazer agora. Então essa foto é muito interessante. Até o Gabriel estava lá junto, na Bahia. Era uma palestra do Divaldo, minutos antes de começar a palestra. E um menino se aproxima dele para conversar assim. E ele, muito simpático, muito alegre, conversa com o menino. Então acho que é um exemplo disso, assim, que é essa capacidade de vivenciar o que está acontecendo no minuto, naquele instante. Esquecendo às vezes as coisas mais complexas, né? Vivenciar aquilo que está acontecendo agora. Tem uma outra história que é muito parecida, que é uma história do Chico Xavier. Não sei explicar em detalhes, mas ela diz algo mais ou menos assim, que o Chico estava indo pagar uma conta e aquele era o último dia para ele pagar a conta, que tinha que ir até a cidade para fazer aquele pagamento. E ele tinha um determinado horário, que ele teria que pegar o ônibus para chegar em tempo até a agência bancária e fazer o pagamento. E terminou as tarefas, sempre com muitas coisas, pegou a conta e foi rápido pegar o ônibus. Chegou nos últimos minutos, o ônibus já estava quase saindo, quando uma criança chama ele: Chico, Chico, me espera, eu quero te dar um abraço. E ele olhou para o relógio, olhou para o ônibus saindo, olhou para a criança e pensou: não vou poder dar o abraço na criança, senão não vou poder pagar a conta. E ele foi e se segurou e disse: não, mas ela está tão convicta assim, que quer meu abraço,
Então ele deixou de pagar a conta e esperou para dar um abraço na criança. E ele conta depois, em linhas gerais, assim, quanto aquele abraço, aquele envolvimento que a criança disse que era o sonho dela dar um abraço no Chico. A luz e a energia que ele sentiu naquele momento, quanto ganharam todo o seu dia, digamos assim. Então essa capacidade de esquecer às vezes o objetivo das coisas, a importância, né, o dever de pagar a conta. Não que vocês não vão levar isso que fui eu que disse isso, tem que pagar o meu consultório. Isso aqui que se complementa, então. Fazer as coisas um dia de cada vez. A gente se atribula, quer fazer tudo ao mesmo tempo, paciente, né? Isso dificulta a nossa vida, diminui a nossa resiliência. Olha que bonito, né, essa foto. Sentir que poder enfrentar tempos difíceis, pois já passou por eles antes. Então essa capacidade da gente enfrentar as dificuldades, crescendo com elas, aprendendo, né? Uma outra questão que nos traz resiliência, mesmo já tendo passado por muitas dores. Ser disciplinado, né? Uma outra característica, persistir, se manter, determinação. E olha só que importante, né? Normalmente achar motivo para rir. As pessoas mais alegres, que encontram, mesmo diante das dores, das dificuldades maiores, a capacidade de rir, elas são mais resilientes, elas conseguem passar por esses momentos, né? Alegria, acreditar em si mesmo, para passar os tempos difíceis. E nós temos que confiar que se nós temos determinada prova, seja uma doença, seja um trauma, uma dificuldade, nós vamos ter condições, isso vai passar, né? Nós vamos poder passar por isso. E olha só que interessante, né? Aquilo que nos mostrou o tsunami lá no Ceilão. Então, em uma emergência, ser uma pessoa com quem os outros podem contar. Então, a capacidade do altruísmo, ela nos traz resiliência. A gente poderia até pensar o contrário, né? Ter alguém que nos ampare nos faz ser mais resilientes, mas não foi isso que a ciência mostrou. Ser o amparo para alguém é o que nos torna resilientes. Muito interessante. Mas a gente quer alguém que nos cuide, né? Que nos dê o colo, e a gente esquece que a gente pode ser o colo de alguém, a gente pode amparar alguém. Então, mais ou menos assim, a gente sempre quer uma alma gêmea, né? Mas esquece de que a gente pode ser a alma gêmea para alguém, né? Algo mais ou menos assim. Não que exista alma gêmea, hoje eu estou cheio de desvio de doutrinário. Geralmente olhar uma situação de diversas maneiras, que é a flexibilidade para pensar, né? Encontrar várias soluções, pensar que uma coisa pode ter várias facetas. As pessoas que pensam apenas em um ponto, elas tendem a ter mais dificuldade de passar pelas adversidades, pelas situações difíceis. É, isso aqui, né? Não sei se vocês concordam. Fazer algumas coisas querendo ou não. Porque eu duvido que tem alguém que queira acordar domingo, 7 da manhã, 8 da manhã, para se preparar para vir para a evangelização, como nós temos no domingo. É difícil, né? Mas isso é algo que traz resiliência, que traz uma construção, traz algo positivo. E claro, a busca de um sentido existencial. E isso não é uma informação espírita, isso é uma informação que a ciência nos traz. Que as pessoas que têm um sentido existencial, mesmo em espiritualidade, elas tendem a conseguir passar pelas dores de forma mais facilitada. Não insistir em coisas com as quais não se pode fazer nada sobre elas, é um outro ponto. Porque não ficar se mantendo em dores, em situações que nós não temos como passar, nós não temos como enfrentar. Encontrar energia suficiente para fazer o que se tem que fazer, como nós vemos, né? O Chico, cheio de dores, cheio de doenças, mas que sempre conseguia tempo para fazer aquilo que ele tinha que fazer. E olha que interessante, né? Aceitar que podem existir pessoas que não gostam de mim. E é difícil, né? A gente quer agradar todo mundo, a gente quer, né? Então essa capacidade de desprendimento, de desapego, também é algo que vai nos ajudar com a resiliência. Então, já encaminhando o nosso encerramento desse tema,
nós trouxemos algumas questões, né? Relembrando que a jornada no orbe aqui na Terra, em cada renascimento, em cada nova vida, é um capítulo no livro do Espírito em processo de ascensão, em que nós iremos desenvolvendo aos poucos a nossa capacidade de resiliência, de crescimento, de passar pelas dores e às vezes de transformar um terreno áspero, sem vida, um terreno com flores, talvez, promovendo a paz com a gente e também para aqueles que estão à nossa volta. E olha o que nos diz o Emmanuel: importa observar que aqui no globo terrestre a criatura edifica as bases da sua aventura real pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. E certamente a capacidade de ser resiliente, ela é algo que todos nós poderemos desenvolver, todos temos em determinada conta, todos nós poderemos desenvolver pelo nosso esforço, pela nossa paciência, nosso trabalho. E terminando assim, falando um pouquinho sobre a paciência, a ciência da paz. O próprio Emmanuel nos diz que essa capacidade, né, a verdadeira paciência, é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo. E é com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Então que todos nós possamos, cada um com seus desafios, com as suas dificuldades, trabalhar essa capacidade de passar por elas, confiando que todos temos as provas, as expiações, as adversidades que nós temos condições de passar, procurando na nossa doutrina, na ciência, na psicologia, desenvolver essas capacidades, todas que nós conversamos, que vão nos ajudar a passar por esses momentos todos, confiando que nós temos esses recursos dentro de nós, podemos desenvolvê-los e a espiritualidade sempre nos ajuda. Muito obrigado pela atenção de todos.